com Zaqueu, o publicano. Assim diz a Escritura. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A palavra estigma, ela significa infligir uma marca. A origem dessa palavra, ela é bem interessante. É a palavra adotada lá na antiguidade para se pegar um ferro quente e marcar um escravo. Durante os séculos, muitas formas foram usadas para se estigmatizar pessoas. Por exemplo, você pode ver como isso acontecia na época da colonização das Américas. Há um filme bem interessante chamado A Letra Escarlate, onde uma mulher tem um caso, tem um relacionamento fora do casamento, ela não conta quem a engravidou, e a forma dela ser estigmatizada naquela sociedade, naquela comunidade, isso é no tempo da colonização nos Estados Unidos, era ela carregar no corpo uma imagem, uma letra, um A de adúltera, para que todos soubessem: essa é uma mulher pecadora, essa é uma mulher que não deve ser apoiada, que não deve ser recebida, que não deve ser considerada. Isso distingue a pessoa das demais, exclui, gera então algum tipo de ruptura nos relacionamentos. Agora, talvez nós vivamos o tempo em que a estigmatização se tornou algo muito pior e mais poderoso. Apesar de nós não vermos pessoas sendo, diríamos assim, marcadas a ferro quente, ou não vermos por aí gente carregando uma placa, literalmente falando: essa pessoa cometeu esse erro, não se aproxime dela. A questão do estigma diante da sociedade que preza tanto pela aceitação e, ao mesmo tempo, trabalha tanto a rejeição, se tornou algo extremamente intenso. Alguém pode perder por completo a sua reputação em um clique. Basta uma imagem, basta uma situação nas redes sociais, e não apenas as pessoas que te conhecem, mas as que não te conhecem também poderão te estigmatizar. Quantos de nós aqui já vivemos algum tipo de estigma? Por ser magro demais, por ser gordo demais, por ser alto demais, por ser baixo demais, por ser inteligente demais, então você é um nerd, ou então por ter dificuldade no aprendizado, então aí você tem uma série de outras coisas que você pode receber na sua frente, nas suas costas, taxando você de alguma coisa. É tão interessante a questão dos estigmas, que é uma ilusão a gente pensar que nesse sentido as crianças são puras. Se há um ambiente de estigmatização, esse ambiente, entre tantos outros, mas um ambiente de forte estigmatização é um ambiente chamado escola. Hoje a gente chama isso muito de bullying, em que de algum modo, por alguma característica, por algum motivo, uma criança então é colocada ao lado, ela é marcada pelas demais, e as demais então olham para ela como uma criança diferente, pejorativamente falando. Que marcas nas emoções,
na estrutura psicológica, até mesmo no temperamento, no caráter dessa pessoa, essa estigmatização pode produzir. Nós estamos aqui diante de uma história que nos mostra um homem que era estigmatizado naquela época, que apesar de não ser estigmatizado como os escravos eram, mas ele sofria um outro tipo de retaliação nos seus relacionamentos. As pessoas eram fechadas para ele. Ele não tinha relações de amizade sincera, estruturada, real. Ele estava socialmente isolado. E por alguns motivos, quando nós lemos a palavra, vemos Jesus, então, que estava numa caminhada da Galileia para a Judéia. Ele chegaria na Judéia, e ao chegar ali, ele haveria de ser morto, crucificado e haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Mas nessa jornada que Lucas vai nos narrando, ele passa pela cidade de Jericó. E diz-nos o texto que havia um indivíduo, o nome dele era Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. E aí a descrição que nós temos de Zaqueu é a seguinte: ele era um homem rico. E aí você fala, mas então como que ele era estigmatizado se ele era um homem rico? Você vai entender daqui a pouco. Ele era um homem baixinho, então ele tentava ver, mas não conseguia ver, daí ele correr, achar uma figueira brava um pouco à frente de onde Jesus ainda iria passar, para então poder ver Jesus, quem era Jesus, como era Jesus. E vamos lembrar que aquela era a cultura dos heróis, dos grandes heróis da antiguidade. E os heróis como eram? Viris, altos, poderosos, fortes, guerreiros. Então é bem possível que os estigmas comuns a uma pessoa de baixa estatura, Zaqueu os sofria. Mas não era esse o seu maior problema. Diz o texto que ele também era o chefe dos publicanos. Isso explica para a gente porque ele era rico. E aí a gente tem que voltar lá na cultura da época de Jesus. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os fiscais da receita, os fiscais da fazenda da época. Eram aqueles que cobravam impostos. Mas por que eles eram vistos de uma maneira tão pejorativa? Eu não sei se você lembra, mas nos tempos de Jesus, a Galileia, ela estava dominada, não só a Galileia, como Samaria e Judéia, toda aquela região da Palestina, ela estava subjugada pelo Império Romano. Então, Zaqueu, que era um judeu, trabalhava para o Império Romano, e ele não era, diríamos assim, um trabalhador qualquer. Ele era alguém de ponta, ele chefiava os outros publicanos. Então, na mão de Zaqueu, corria muito dinheiro que vinha dos judeus, que eram oprimidos, para os romanos a quem Zaqueu servia. Que tipo de estigma isso produzia contra ele? Havia, então, um estigma político, de um traidor, de alguém que está indo contra o seu próprio povo em benefício pessoal, de alguém que está servindo o lado errado, de alguém que está contribuindo para um sistema que qualquer judeu olhava e dizia, isso é um sistema opressor. Daí, então, Zaqueu, do ponto de vista político, era visto como um traidor do seu povo, um traidor da sua pátria. Do ponto de vista espiritual, ele era visto, então, como uma pessoa longe da fé genuína, porque se ele fazia isso, é porque ele não era um filho legítimo de Abraão, ou seja, ele não desfrutava da mesma fé, da mesma origem, da mesma etnia que os seus demais companheiros da sua cidade. E, evidentemente, isso gerava uma grande ruptura. E, apesar de ser rico, apesar de todo o seu dinheiro, ele era aquele tipo de pessoa que os outros diziam, não se aproxime dele. Esse é um traidor.
Esse é um cara que não tem fé, não tem temor, porque se tivesse, ele não estaria servindo o Império Romano. Esse cara é contra nós. Não chegue perto dele, não vá na casa dele, não convive com ele. É possível, se ele tivesse filhos, que os filhos também eram estigmatizados, que a sua mulher era estigmatizada, porque todos o viam de uma maneira pejorativa e terrível. Mas diz o texto que ele quer conhecer Jesus, ele quer ver Jesus. E aí ele sobe nessa figueira brava, nessa árvore, que não era uma árvore tão grande. Ele sobe, e para surpresa de Zaqueu, Jesus se aproxima exatamente do ponto onde ele estava. Mas o mais surpreendente não é apenas Jesus se aproximar, é o que acontece. Jesus olha para Zaqueu e diz para ele assim: Zaqueu, primeiro, ele sabia o nome de Zaqueu. Vamos lembrar, Jesus estava passando pela cidade, mas ele chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desça, hoje eu quero me hospedar na sua casa. Ele é chamado pelo nome, e aquele que ele gostaria tanto de conhecer, diz: eu quero me hospedar na sua casa. Aqui entra um outro elemento cultural extremamente importante. É interessante como essa questão de ir à casa um do outro, nós temos uma cultura muito mais aberta do que a maioria das culturas. Nós temos facilidade de fazer isso. Nós temos aqui alguns irmãos americanos, e eu não sei como que é exatamente lá no Alabama, mas na região de Atlanta, onde eu já estive algumas vezes, eu me lembro, por exemplo, da gente chegar numa casa, fomos convidados para um jantar, era um dia de jogo do Super Bowl, nós chegamos, e o pessoal disse: você vai chegar tal hora. Não é essa coisa assim, a partir da hora tal, mais ou menos você chega, aí você chega uma hora depois, uma hora antes, né? 40 minutos antes para acender a churrasqueira com o dono da casa, não existe isso. É a hora certa. E eu achei muito interessante. Acabou o jogo, todo mundo vai embora. Por que tem esse tanto de cadeira vazia? Porque tem gente comendo churrasco até agora, depois do jogo do Brasil. Cunhado, tá bom demais aqui, vamos ficar mais um pouco. Uma característica da cultura judaica é que você não chama qualquer pessoa para ir à sua casa. E muito menos é comum alguém se autoconvidar. Alguém dizer assim: olha, eu vou me hospedar na sua casa. Jesus aqui está saindo completamente do padrão cultural da época. Quantas pessoas será que Zaqueu recebia? Ora, como uma pessoa tão estigmatizada, se você fosse à casa de Zaqueu, não, eu vou lá comer um churrasco com Zaqueu, né? Um cabritinho assado, com um pãozinho sírio, né? Pãozinho asmo, umas ervas amargas, olha o churrasco bom, né? Eu acho que picanha com mandioca é melhor. Mas você iria lá? Provavelmente você não iria. Porque naquela cultura, entrar naquela casa era dizer: eu estou associado a essa família, eu estou me abrindo para essa família, eu estou honrando essa família. E se você fosse um judeu, você naquele tempo não diria para uma outra pessoa: eu quero me hospedar na sua casa. Jesus então aqui choca, não apenas Zaqueu, mas todo o sistema cultural daquela época. O chama pelo nome, se autoconvida e diz: desce, eu vou hoje dormir na sua casa, comer na sua casa, estar com você. A pergunta é: diante de um homem tão estigmatizado, tão marcado pelas pessoas da sua época, pela sua cidade, pelo seu contexto de vida, qual foi o impacto desse encontro
de Jesus com Zaqueu. O que muda na vida de Zaqueu à medida que Jesus vai à sua casa? Talvez seja importante a gente observar o coração de Zaqueu. Diz o texto que então ele desceu o que, gente? Verso 6, rapidamente, e o recebeu. Recebeu quem? Jesus e os discípulos. Com que coração, gente? Com alegria. Ele quer ir na minha casa. Ele deseja estar comigo, ele vai comer lá com a gente, ele vai dormir lá com a gente. Quão surpreso ficou Zaqueu diante daquela situação tão inesperada, tão inusitada para ele. Mas o texto diz no verso 7 a reação e o coração do povo. Todo o povo viu isso e começou a fazer o quê, gente? As pessoas da cidade, os demais que viram Jesus chamando Zaqueu pelo nome, falando para Zaqueu: desce rápido, Zaqueu, eu vou me hospedar na sua casa. Enquanto Zaqueu se alegra profundamente por esse gesto de aceitação, de afeto, de amor, como a multidão reage? O texto nos diz com clareza: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador? Ele se hospeda na casa de um pecador? Mas a partir do verso 8, nós vemos o impacto desse encontro de Jesus com Zaqueu. E o primeiro impacto que eu quero destacar para você é que esse encontro transforma a amargura em generosidade. Deixa eu te dizer uma coisa: se você já se sentiu marcado, se você já se sentiu excluído, se você já se sentiu colocado de lado, sendo por algum erro que você cometeu, ou às vezes não foi porque você fez nada, foi simplesmente pela crítica das outras pessoas, você sabe o quanto isso amargura o coração. Você sabe o quanto isso mexe com a nossa vida. Você sabe o quanto isso fecha você. O desejo de estar com os outros, às vezes existe, mas existe também medo, existe apreensão, existe dentro de você um passo atrás. Talvez as pessoas que se tornam mais estigmatizadoras das outras são justamente aqueles que foram estigmatizados. Por quê? Porque eles se tornam amargos. E o que muitas vezes, se você passou por isso, você corre o risco de reproduzir? Não, ele também precisa experimentar isso. Ele também precisa ver como que é isso. Os irmãos que caminham comigo há mais anos sabem que quando criança eu nasci com lábio leporino. E já adulto, eu fiz uma segunda cirurgia que melhorou bastante o meu lábio. Mas quando criança, era bem mais visível aquela cicatriz no meu rosto. Então eu tinha um apelido muito comum na escola: boca torta. Eu era o boca torta. E eu já contei algumas vezes como foi difícil aquela ocasião em que o menino da 8ª série, na época, eu era da 1ª, então eu era um garotinho, ele era já um rapaz, ele chegou na porta da escola, na frente de um monte de gente, de muita gente, e ele falou assim: ô boca torta, eu vou te consertar agora. Fechou a mão e desceu um murro na minha boca. E começou a sair sangue. Isso gera amargura. Existem meninas que já foram tão estigmatizadas, tão excluídas, rapazes, crianças, às vezes você é adulto, há coisas que te segregam, e isso te torna amargo, te fecha para novos relacionamentos, faz às vezes você tratar mal, inclusive quem te trata bem, porque um dos problemas da amargura é que a gente não deixa ela, diríamos, dentro de uma caixinha dentro da gente, ela se espalha, ela se derrama. Não sei aqui quem lembra quando a gente matava a galinha caipira. Hoje em dia até a galinha caipira você vai na feira e compra ela lá cortadinha, arrumadinha e tal, pelo menos na maioria das situações. Mas eu me lembro, ainda quando adolescente, de ir na roça, o pessoal: vamos matar uma galinha.
Aí eu sempre ouvi assim, cuidado para não cortar o fel, porque se cortar, o que acontece? Estraga a carne, fica tudo amargo. A amargura é um fel cortado dentro de você, que está vazando coisa amarga, deixando você amargo. Eu consigo imaginar, na vida de Zaqueu, o quanto ele tinha se tornado uma pessoa amarga, num ambiente que ele era tão hostilizado. Mas diz o texto que ele foi transformado, sabe por quê? Porque ao invés de demonstrar amargura, de dizer assim, eu sou rico, eu sou poderoso, vocês são pobres, vocês são miseráveis. Ah, vocês falam de mim, mas quem tem dinheiro aqui nessa cidade sou eu. Ao invés desse coração ser mantido e reproduzido e retroalimentado, ao contrário, diz o texto no verso 8, que Zaqueu levanta-se com Jesus na sua casa e diz, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Então, ao invés de amargura, o que você vê no coração desse homem agora? Generosidade. Generosidade. Eu vou pegar metade de tudo que tenho e eu vou socorrer aqueles que não têm. Só tem generosidade quem tem empatia. Se você não tem empatia por ninguém, você não é generoso. O que move você dar o seu tempo, o seu dinheiro, abrir a sua casa, cuidar de gente, é o seu coração entendendo o coração do outro. É você absorvendo a dor que o outro está vivendo. É você sendo sensível às lutas que o outro tem. É você perceber que aquele sofrimento tem trazido tanta dor, tanta tristeza para a vida do outro, mas você não apenas vê e olha e fala, tadinho. Não é pena. Não é pena. É conexão da alma. É você dizer, eu preciso me mover e fazer alguma coisa. Aí nasce a generosidade. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se você abraça, se você aceita, se você recebe na sua alma os estigmas que são colocados contra você, e você os alimenta dentro de você, como ter empatia? Como ser generoso? Você só olha para uma única coisa, você só olha para o seu próprio amargor. Eu não tenho dúvida, preste atenção, eu não tenho dúvida de que o terrível fenômeno de adolescentes é um fenômeno mundial, terrível fenômeno de adolescentes que têm tirado a sua própria vida, que têm se suicidado aos 12, 13, 14 anos, está profundamente ligado a uma sociedade que diz, você tem que procurar ser aceito, mas essa mesma sociedade pega e diz, você é burro, você é ignorante, ou então você não é legal, ou então você é gordo, ou você é 4 olhos, ou você é magricelo, ou você é alguma coisa. E num mundo que então separa as pessoas a partir desses estigmas, tornando-as amargas, e num mundo que não tem Cristo, então o coração se torna cada vez mais duro, mais vazio, mais sozinho, porque se tem uma coisa que o estigma gera na vida de alguém, é o fenômeno da solidão. E aí você começa a olhar apenas para quê? Para uma única coisa, o estigma que te marcou. Mas quando Jesus entra nessa história, isso muda.
isso muda. Porque a gente recebe na vida aquele que levou sobre si as nossas marcas, aquele que levou sobre si as nossas dores, aquele que carregou sobre si todos os piores estigmas possíveis e que não respondeu a isso com ódio. Pense, meu querido, o Senhor, que é o nosso Senhor, Ele sendo crucificado, blasfemado, homens cuspindo nele, Ele havia sido durante toda a noite torturado, Ele está ali tendo os cravos vazando as suas mãos e os seus pés, Ele está com uma coroa de espinhos, com uma placa vexatória sobre a sua cabeça, e Ele olha para os seus algozes e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, quando Jesus entra na nossa vida, é possível arrancar a amargura, é possível redesenhar as nossas emoções, as nossas reações diante de uma sociedade, de um mundo que sempre estigmatiza, que sempre marca, que sempre segrega. Uma segunda coisa que acontece é que o encontro com Jesus transforma a autojustificativa em reparação. Se as pessoas erram conosco, nós também erramos. E como eu disse, às vezes nós entramos num ciclo contínuo de autodestruição. E nesse ciclo, já que eu fui taxado assim, o que é que eu faço? Eu vejo justificativa para errar com o outro. Quantas vezes isso acontece? Doutor André, psicólogo, esteve falando para os nossos casais, na sexta-feira próxima passada, no nosso jantar dos namorados. E ele contou uma história, entre as ilustrações que ele usou. Ele falou que quando o professor, dando aula para meninos de quarta série, um dia um menino bagunçou a aula inteira. A aula inteira. E ali, no final da aula, ele olhou para ele como professor e disse: eu não tenho jeito mesmo não, né, professor? Ele afirmou isso sobre si mesmo. E aí o André, tentando investigar, o que descobriu? Ele ouvia da mãe o quê? Você não tem jeito, menino. Você não tem jeito, menino. Você não tem jeito, menino. Você não tem jeito. E isso foi introjectado na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, de tal maneira que, já que eu não tenho jeito, eu estou justificado. Eu posso fazer o que eu quero, eu posso reagir do jeito que eu quiser, eu não estou nem aí se os outros estão achando ruim, eu não estou nem aí se isso está fazendo mal para outras pessoas, se eu estou atrapalhando o professor, já que eu não tenho jeito, para que eu vou aprender? Para que eu vou crescer? Para que eu vou estar aqui na escola para fazer o que os outros estão tentando fazer aqui? Contudo, quando pessoas estigmatizadas possuem um encontro com Jesus, e Jesus entra na sua vida, na sua casa, na história da sua existência, você destrói as autojustificativas. Você para de dizer para você mesmo: não, já que eu sou, então, e você se dispõe a um outro caminho. Você se dispõe, inclusive, a reparar aquilo que é possível dos danos que você causou a outros, porque você se auto-justificava. A auto-justificativa impede o arrependimento, a auto-justificativa impede a mudança, a auto-justificativa te mantém num trilho que está indo para um abismo. E você continua dizendo: mas eu estou certo, mas eu estou certo. Não, se alguém tem culpa,
E aí você pode apontar, e apontar, e apontar, e apontar, e apontar, e dizer: vocês têm a culpa de vocês. Torna-se uma fuga. Mas nós vemos aqui que Zaqueu, naquele encontro afetuoso de Jesus, esse Jesus que sabia o nome dele, esse Jesus que diz: eu vou para a sua casa, Zaqueu, eu quero estar com você. Esse Jesus que não está preocupado com a censura da multidão. Esse Jesus que não está refém da popularidade. Esse Jesus que não está amarrado ao senso comum daquilo que se chamaria de politicamente correto. Esse Jesus que quebra as algemas criadas na cultura e no pensamento dos corações humanos para que as pessoas se mantenham fechadas umas às outras. Esse Jesus, então, quando encontra com Zaqueu, produz no coração desse homem tal mudança que ele diz: se eu extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O encontro com Jesus transforma amargura em generosidade, gera empatia. O encontro com Jesus transforma a autojustificativa em reparação, te leva para o campo do arrependimento, te leva para o campo do conserto, te leva para o campo da mudança, te leva para o campo de achar que o problema são os outros, para que você se olhe, se perceba, e ao se perceber em Cristo Jesus, você possa dizer: eu não quero mais isso. E isso é libertador. Por último, aquele encontro de Zaqueu com Jesus transforma baixa autoestima em autoimagem clara e renovada. Vou repetir. Transforma baixa autoestima em autoimagem clara e renovada. Olha o que acontece no verso 9. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de quem? De Abraão. Será que nós conseguimos entrar um instante no universo de Zaqueu? Será que nós conseguimos transpor a nossa dificuldade cultural, a nossa distância da realidade de Zaqueu, para se aproximar do que essa frase significou para ele? Todos diziam que ele era qualquer coisa, menos um judeu legítimo, menos um filho de Abraão, menos um descendente da promessa, menos alguém que Deus teria interesse na sua história. E agora o Filho de Deus está na sua casa, e o Filho de Deus diz: houve salvação nessa casa, este é um filho de Abraão. Toda autoimagem destruída, todo peso de se sentir um traidor, de se sentir a pior pessoa daquela comunidade, de se ver como um homem que a única coisa que ele podia apostar era na sua própria riqueza, porque fora o dinheiro não tinha mais nada que lhe fizesse sentir-se ser alguém, alguma coisa. Tudo isso desmorona, porque alguém lhe resgata quem ele é. Meus queridos, quando a gente estigmatiza alguém, nós estamos tentando convencer aquela pessoa: você não é isso, você é isso. Você é essa marca. Você é isso que nós definimos para você. Você não tem como escapar.
Essa é a sua imagem. Isso é quem você é. E quando fazemos isso, porque nunca um estigma é uma marca que constrói, sempre é uma marca que destrói. Nós estamos, então, destruindo a autoestima daquela pessoa. Nós estamos destruindo a possibilidade dela se sentir aceita, amada, dela se sentir parte do todo. E nós estamos tornando aquela pessoa, aos olhos dos demais, um monstro, uma figura de fato feia. E como é se sentir uma figura feia, disforme, desconectada, desajustada? Como é se sentir assim? Mas há uma coisa tremenda quando Jesus entra na nossa história, quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra no nosso coração. Nós não somos apenas perdoados, nós não somos apenas justificados, o que é uma coisa tremenda, nós somos recebidos como filhos. Filhos. E isso significa ser e ter uma nova identidade em Cristo. Você é filho, você é filha de Deus. Inclusive, nós podemos ser um monte de coisas aqui. Eu, por exemplo, eu sou reverendo, viu, pessoal? Sou reverendo. DJ também é reverendo. Tem presbítero aqui, né? Tem diácono, tem até discipulador, tem um monte de coisa. Mas na eternidade vai ter filho e filha. Filho e filha. E quando você se rende a Jesus, o que Jesus faz com você? Ele te abraça, Ele te aceita e Ele diz, verdadeiramente, esse é filho, esse é filha de meu Pai. E aí quando você percebe assim, a pessoa mais poderosa, mais maravilhosa, mais amorosa, mais extraordinária de todos os tempos e de todo o universo, Ele diz isso a meu respeito. Ah, meus queridos, os estigmas perdem sua força. Eu, por exemplo, olho para mim mesmo e eu lembro do dia que eu tive um encontro com o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Se eu subir os céus, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo, o Senhor está lá também. Se eu tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, até lá haverá de me guiar a Tua mão. E aí o Salmo continua dizendo o que, gente? Tu formastes o meu interior, Tu me tecestes no ventre da minha mãe, de modo assombrosamente. Não fica só com assombrosamente, porque termina dizendo assombrosamente maravilhoso. Pode chamar de boca torta. Isso já teve efeito? Já. Isso tem algum efeito? Sou uma boca menos torta, mas ainda torta,
que prega o Evangelho de Jesus e o adora. Então, louvado seja Deus pela boca que Ele me deu. Glórias ao Senhor. Ponto. E por que essa autoimagem é transformada? E ela se renova, ela se clareia, porque em Cristo Jesus nós somos nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se faz novo. Há uma coisa sobre a igreja do Senhor Jesus, que nós nunca podemos esquecer. Esse é um lugar de destruição dos estigmas. Esse é um lugar que não importa a história pregressa, porque nós cremos, Deus renova a imagem das pessoas em Cristo Jesus. Deus renova e restaura pessoas, o pior pecador, Deus pode fazer isso, e em Cristo Jesus Ele pode se tornar entre nós um irmão, uma irmã, digna em nome do Senhor. É assim. E com quem nós aprendemos isso? Com aquele que tirou os nossos estigmas e nos aceitou, e nos amou, e nos deu uma nova identidade. Quero terminar essa palavra mostrando a foto de uma mulher para vocês. Ela deu um testemunho ontem, no culto que eu fui pregar lá na cidade de Hidrolândia. O nome dela é Elisângela. Elisângela era casada, tinha 2 filhos. Durante muito tempo, ela foi maltratada pelo seu marido. Eu fico imaginando, e eu queria que os irmãos aqui pensassem, o que é para uma mulher ouvir do marido o tempo inteiro? Você é feia, você está gorda, você não me agrada. Mas não era só esse tipo de abordagem, de violência afetiva e emocional que ela sofria. E a Elisângela, ela não tinha profissão, nunca tinha estudado o suficiente para poder se qualificar para um emprego um pouco melhor. E o marido era quem sustentava a casa. O que o marido fez? Arrumou uma outra mulher e abandonou ela com os 2 filhos, de um dia para a noite. Ela sem ter o que comer em casa, com os aluguéis vencidos do barracãozinho que ela estava, e ela se sentindo a pior pessoa do mundo. Rejeitada, na miséria, com 2 meninos. Ela criou um plano na cabeça dela. Eu vou no conselho tutelar da cidade, vou entregar esses 2 meninos, e depois que eu entregar esses 2 meninos, eu vou me matar. Só tem isso para mim. Marcada, estigmatizada, sofrida, amarga, sem esperança. O conselheiro tutelar conhecia já o trabalho que nós estávamos fazendo naquela cidade. Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, Elisângela, eu vou chamar aqui um pastor de uma igreja aqui da cidade. Eles, inclusive, têm um projeto lá, a Elo Global, que ajuda crianças. E eu queria que você conversasse com esse pastor. Eu queria que você abrisse o que está acontecendo na sua vida para esse pastor. E se isso não resolver, aí você me traz os meninos. Claro que ela não contou para o conselheiro que ela estava pensando em tirar a própria vida, que ela ia entregar os meninos e dar cabo à sua própria vida. E o pastor Ricardo foi lá na casa dela, com uma outra pessoa da igreja. E falou para ela, Elisângela, nós vamos cuidar de você, Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar a sua caminhada. Deus é um Deus que transforma a história das pessoas. E ela ontem estava contando que ela ouvia tudo aquilo e pensava, não vai dar em nada, ninguém vai olhar para mim,
ninguém vai se interessar por mim. Isso aí é mentira. Mas aí, no meio da conversa, o pastor disse uma coisa para ela, falou assim: me dá só uma chance. Ela pensou por um instante: não tem nada a perder. Deixa eu ver como é que esse negócio vai acontecer. Tem muitos outros detalhes que eu não tenho tempo para contar para vocês. Mas quem é Elisângela hoje? A igreja trouxe a Elisângela para junto. Amou essa mulher com seus filhos. Através do projeto que estava funcionando naquela época, cuidou dos 2 meninos. Uma mulher que é uma senhora de idade, que se preparou como essas 5 mulheres que vocês viram aqui, abraçou ela e falou assim: eu vou te discipular, eu vou andar com você para você conhecer Jesus. E começou a estudar a Bíblia com ela, e começou a ministrar o amor de Deus, e começou a mostrar para Elisângela: olha, Deus constrói novas histórias em Cristo Jesus. E ontem, a Elisângela estava contando essa história, e ela terminou a história dela dizendo o seguinte: os meus filhos estão aqui, essa comunidade os abraçou. Nessa comunidade, eu encontrei um homem que me respeita, que hoje é o meu marido. Essa é a filhinha dos 2. E hoje, eu discipulo, eu cuido de algumas mulheres, como a Marden fez comigo. Que estigma você está vendo no rosto dessa mulher? Que amargura você está vendo no rosto dessa mulher? Que baixa autoestima você está vendo nessa foto? Que generosidade você consegue ver nesse coração? Que vontade de reparar o passado e dizer: eu vou cuidar agora dos meus filhos. Ela disse isso ontem: hoje eu quero cuidar dos meus filhos. Isso é o que acontece quando a nossa casa está cheia da presença de Jesus. Quando a nossa vida está cheia da presença de Jesus. Quando a gente é amado e tem um relacionamento com Jesus. Curva a sua cabeça. Se você tem carregado alguma marca que tem te amargurado, que tem te tirado, roubado a alegria, que tem levado você, inclusive, às vezes, a ser duro ou dura com outros, que tem destruído a sua autoestima, a sua autoimagem, em nome de Jesus, nessa noite, diga: Senhor, toque e arranque essa marca que foi imputada e coloque em mim apenas a marca da presença do Espírito Santo do Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Essa noite é uma noite de quebra de todo estigma, de toda marca pejorativa, destrutiva que foi colocada sobre você, para que em você esteja a marca do amor do Senhor Jesus sobre você. Fale com Ele. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração
coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar de novo. Gostaria que nós orássemos uns pelos outros. Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos orar uns pelos outros. E eu queria que você tivesse coragem, não de uma maneira falsa, mecânica, mas eu queria que você tivesse coragem de dar uma palavra de afirmação para quem você vai orar junto. Diga: meu irmão, Deus ama você. Meu irmão, Deus escolheu você. Em Cristo Jesus, meu irmão, você é uma nova pessoa. É uma nova pessoa. E aí nós vamos de 3, de 4, nós vamos homens com homens, mulheres com mulheres, nós vamos orar uns pelos outros. Enquanto cantamos, você vai procurar alguém. Eu não queria ver ninguém sozinho, eu queria muito a acessibilidade dos irmãos da igreja, para chegarem naqueles que estão mais isolados. Você vai chegar e abraçar, falar assim: eu quero orar com você. Não importa se você conhece o nome ou não. Então se mova, se mova. Enquanto nós cantamos, Ele é o nosso maior amigo, mas nós também somos instrumentos na vida uns dos outros. Vamos orar uns com os outros, homens com homens, mulheres com mulheres, de preferência, a não ser que haja um motivo específico no seu coração. Vamos orar, vamos realmente ministrar sobre a vida uns dos outros nessa hora. Como Zaqueu, receba Jesus com alegria no seu coração, receba Jesus com alegria na sua casa. Enquanto isso, nós vamos adorar. Ele é o nosso maior amigo, em quem nós temos aceitação e perdão. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, pra me asseguro na luz, desfrutar teu amor, Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Obrigado, Senhor. O Senhor conquistou isso na cruz para nós. Louvado seja o teu nome. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom
rival do Senhor, aquele que te aceitou, aquele que te ama antes da fundação do mundo. Aleluia.